E salve o Tricolor Paulista! Rick aqui para fazer esse pré-jogo de São Paulo e Bahia, jogo que vai ser no Morumbis. Muito provavelmente o último jogo do São Paulo nesse ano no Morumbis, né? Depois eu explico um pouquinho melhor o porquê. Mas jogo que é esse sábado, né? Sabadão, 9h30 da noite. Honestamente, eu não sou muito fã de jogos 9h30 da noite, acho que acaba tarde. É um horário, pô, já que não é tão legal assim. Principalmente de sábado ainda, que dá pra você ver um filminho, tá em algum rolê, fazer outra coisa, mas sábado, 9h30 da noite, principalmente também para quem vai, por exemplo, no estádio em si, né? Vai pegar metrô, na volta não tem o metrô até muito tarde, então às vezes é um problema também. Então, honestamente, não sou muito fã de jogos 9h30 da noite, mas é o que tem pra hoje, beleza? Jogo hoje, para quem não vai no estádio, né? Com transmissão do Sport TV e do Premier. Então, pelo menos passa aí no Sport TV que é um pouquinho mais acessível. O juiz é o Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Honestamente, não conheço, nunca ouvi falar. Novamente, sempre falo aqui e repito, árbitro bom é árbitro que não compromete. Espero que continue sem falar desse árbitro, espero que ele faça uma boa arbitragem hoje, que a gente não precise se preocupar com ele, tá? E eu disse aqui, né, que provavelmente é o último jogo do São Paulo no Morumbi, porque agora tem uma sequência de shows em que o São Paulo muito provavelmente vai mandar os últimos 4 jogos como mandantes na Vila Belmiro. Então o São Paulo, depois dessa rodada, né, tem só mais 4 jogos como mandantes e muito provavelmente esses 4 jogos vão ser sim na Vila Belmiro. Contra o Flamengo já tá confirmado, né? Muito provavelmente contra o Juventude vai ser na Vila também. Então vamos esperar, mas muito provavelmente é o que vai acontecer em virtude da agenda de shows. O São Paulo tá na fase aí de trâmites finais para anunciar que os últimos 2 jogos do São Paulo também vão ser na Vila, tá? Mas beleza, é isso. O São Paulo, querendo ou não, receita é importante pro time e os shows geram muito mais receita do que um jogo de brasileiro. E é a vida, né? Não tem muito o que ser dito, não tem muito o que falar. Eu entendo o torcedor que fica bravo nessa reta final. Poderia ser muito importante ter o apoio da torcida, mas grana entrando no cofre e infelizmente São Paulo nessa merda que tá é o que consegue fazer. O jogo de hoje era para ser um confronto direto, né? Se a gente olhar 3 jogos atrás, era para ser um confronto direto, porque o São Paulo e o Bahia estavam brigando ali pelo G6, pelo G4, enfim, tava naquela briga. Só que o São Paulo, né, vem aí de 3 derrotas seguidas, e aí, basicamente, né, o Bahia conseguiu disparar, porque o Bahia ainda tinha um jogo a menos, né, que foi agora contra o Internacional que acabou ganhando. E o São Paulo, que estava ali brigando com o Bahia, agora tá na 9ª posição com 38 pontos, 11 pontos a menos que o Bahia, né? Que tá ali na 5ª posição com 49. E agora as brigas são até um pouquinho diferentes, né? Eu acho que o Bahia segue nessa briga, principalmente até por G4. Acho que no G6 está um pouco mais estabilizado, mas principalmente por G4. Em virtude dos acontecimentos na Libertadores, né? Eu não sei se um time brasileiro vai ser campeão, então talvez não abra para um G7. Se o Cruzeiro não ganhar a Copa do Brasil, não vai abrir uma vaga a mais e provavelmente fica nesse G6 mesmo. Então vamos ver o que de fato vai acontecer, mas agora a briga para ir para Libertadores é por G6. E o São Paulo ficou longe, isso é um fato. Ainda dá para chegar? Dá, mas tem que ganhar jogo. Tem que começar a ganhar e ganhando hoje. Precisa ganhar esse jogo do Bahia. Mas é o que o São Paulo tem para brigar. São Paulo tem para tentar brigar um G6 e é o máximo. Talvez um G7 a depender do que aconteça na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas é o que o São Paulo vai conseguir brigar. Brigar com essas posições aí com o Fluminense, com o Vasco, com esse pessoal que tá nesse pelotão da frente e depois tentar chegar em Botafogo aí. Mas basicamente esse mini campeonato carioca é o que o São Paulo vai ter para brigar, mas precisa começar a ganhar jogos. Falando primeiro do Bahia, né? O Bahia, dos últimos 5 jogos, ganhou 3 e perdeu 2. A boa notícia disso daí, né? É que o Bahia, por mais que tenha ganhado 3 e perdido 2, os 3 que ganhou foram em casa e os 2 que perdeu foram fora. Então o Bahia tá com uma dificuldade de jogar fora de casa. Até trazendo, né, um espectro maior. Dos últimos 10 jogos do Bahia no Brasileiro, 5 foram fora. Dos 5 fora, o Bahia somou 1 ponto, que foi contra o Ceará, só. Então o Bahia não tá conseguindo somar pontos fora de casa. Espero que o São Paulo minimamente tente aproveitar isso de alguma maneira. O problema é que o São Paulo também não tá somando pontos dentro de casa, né? O São Paulo aí, nas últimas partidas, não vem somando pontos. A gente tá com 1 vitória nos últimos 8 jogos e 7 derrotas. E essa 1 vitória não é nem no Morumbi, né? A última vez que a gente ganhou no Morumbi foi contra o Botafogo há mais de um mês.
faz aí uns 10 jogos nessa sequência, né? Entre jogos fora e em casa, que a gente não ganha em casa. Então, o último jogo que a gente ganhou em casa foi contra o Botafogo, aquele 1-0 lá, que a gente faz o gol no comecinho. Joga melhor que o Botafogo, é bem verdade, mas segura o placar aí nesse 1-0. Falando de novo do Bahia, Michel Araújo, aí São Paulo, provavelmente vai pro jogo titular. O William José também, que é aí São Paulo, né? Vai pro jogo. Nestor deve começar no banco, mas pode jogar mesmo sendo atleta do São Paulo. No empréstimo do São Paulo, como o Bahia desembolsou pelo empréstimo e arcou com 100% dos salários, o São Paulo tirou essa cláusula de multa de jogador que enfrenta seu próprio time. Então, nesse sentido, o Nestor vai estar no banco e pode começar contra o São Paulo. Então, o São Paulo tem aí 3 jogadores que já vestiram a camisa do São Paulo jogando contra, né? O Bahia tem a volta muito provavelmente do Luciano Juba, que estava vindo como um dos destaques do Bahia, né? Teve um pequeno desconforto ali, ficou fora um tempinho, mas provavelmente volta. Então o São Paulo é algo que precisa se preocupar, principalmente porque do lado direito do São Paulo, o Mike deve ser opção novamente, né? O Mike que fez uma partida até ok contra o Mirassol, acho que jogou melhor do que o Mailton vinha jogando, e o Cedric segue fora, né? Então esse confronto aí pode ser interessante, vai testar com certeza ainda mais o Mike. São Paulo, como eu comentei, né? Uma vitória só nos últimos 8 jogos. Precisa se virar, precisa se reerguer, precisa sair dessa merda. Não tem como um time da grandeza do São Paulo se enfiar num buraco que não tem mais como sair. Basicamente, depois da eliminação da Libertadores, a gente começou a se enfiar num buraco onde a gente ainda ganha do Fortaleza para tentar sair, é roubado ali contra o Palmeiras e pelo Ramon Abate Abel, e aí a gente se enfia num buraco ainda maior que a gente não tá conseguindo sair agora. A gente perde aí pra Grêmio e Mirassol em sequência, e a gente precisa se erguer, precisa ganhar jogo, não tem o que falar. Os jogadores não tem mais desculpa pra dar, não tem mais o que ser dito, comissão técnica também não tem mais o que falar, é trabalhar, treinar, jogar bola e mostrar um bom futebol que foi apresentado naquela sequência de vitórias, né? Que São Paulo ganhou de Grêmio, Inter, ganhou Vitória, enfim, foi uma sequência de vitórias bem interessantes do São Paulo. E o São Paulo precisa voltar a ganhar, precisa dar um jeito, precisa jogar bola hoje. Então eu acho que esse é o principal. Acho que o torcedor quer ver o time jogando bola, voltando a jogar bola, propondo o jogo, com uma defesa segura, que era o ponto forte do São Paulo, era uma defesa segura, e faz tempo que a nossa defesa não tá segura. Então o São Paulo precisa dar seus pulos aí pra jogar, pra, enfim, se une, xinga um outro, dedo na cara, lava a roupa suja, sei lá, mas entra em campo com vontade e com tesão pra ganhar esse jogo, pelo amor de Deus. A gente precisa de uma vitória pra tranquilizar, pra basicamente, né, espantar qualquer potencial chance de rebaixamento, que eu acho que é muito baixo. Eu acho que os times que estão lá embaixo estão perdendo com muita frequência, né? Estão oscilando demais. Os próprios Santos, né, ganha do Corinthians e depois perde pro Juventude, enfim, meio pro Vitória, perdão. Então esses times assim, eles oscilam muito, muito, muito. Então, rebaixamento eu acho que o São Paulo não briga, até porque o São Paulo vai somar alguns pontinhos aí até o fim do campeonato, mas precisa começar a somar ponto se quiser ainda sonhar com uma potencial Libertadores. E igual eu falei aqui, eu não sou maluco de falar que eu quero São Paulo fora da Libertadores. Por quê? São Paulo na Libertadores, a gente ganha mais receita. Na Sul-Americana não é certeza de título. Não é certeza de título. Muito longe disso, tá? A gente não tem certeza que se a gente for pra Sul-Americana, a gente ganharia um título. Se tivesse fechado isso daí, vocês vão pra Sul-Americana, mas vocês vão ganhar o título. Eu fecharia, eu compraria a passagem agora já. Mas, de maneira geral, o São Paulo... Não o São Paulo, né? Mas é difícil ganhar o título mesmo que da Sul-Americana, então não é certeza de título, e a Libertadores gera muito mais receita pro clube, mas muito mais. Então o São Paulo não se pode dar o luxo de não brigar pela Libertadores. Sei que tá difícil, sei que tá bastante difícil, mas São Paulo precisa brigar minimamente pela Libertadores. Falando de escalação, o único desfalque novo aí pra essa partida é o Ferrarese, porque ele tá suspenso, né? Levou amarelo no último jogo e tá suspenso. No mais, a gente tem aquele monte de desfalques, né? Que eu nem vou citar todos aqui, porque todo mundo já sabe. Mike, como eu comentei, deve continuar na lateral, porque fez uma partida mais sólida do que vinha fazendo o Mailton. E no meio a única dúvida aí, né? Que eu acho que pode ter no time. Se a gente entra de Pablo Maia ou o Rodriguinho. Bobadilha e Marcos Antônio, eu acredito que não percam a posição ali de titular. Mas Pablo Maia jogou no último jogo. Como a gente tá em casa, talvez o Rodriguinho caiba mais pra tentar dar mais cadência e tentar recuperar o futebol do Rodriguinho, que vinha fazendo boas partidas, mas que as últimas foram realmente bem ruins, bem abaixo. Então, a escalação do São Paulo deve vir aí de Rafael, Alan Franco pela direita, Sabino pela esquerda, né? O Sabino, obviamente, deve ganhar essa vaga do Ferrarese, Arboleda na sobra,
com Mike e Enzo, né, nas laterais barra alas. Com certeza, Bobadilla e Marcos Antônio nesse meio campo. Aí vamos ver se entra o Rodriguinho ou o Pablo Maia. Eu iria de Rodriguinho nesse jogo, por ser um jogo que a gente precisa ganhar e precisa colocar o time mais pra frente. Na verdade, eu colocaria até o Lucas fazendo esse meio campo e entraria no ataque com Luciano e Tapia, mas eu acho que o Crespo não vai fazer isso. Deve entrar com o Rodriguinho no meio, com Lucas e Tapia no ataque, e o Luciano deve seguir no banco. Pelo menos é o que eu acredito. Pode ser que o Luciano surja ali no lugar do Tapia? Pode ser. Lucas, acho muito difícil perder a vaga de titular. O Lucas precisa de sequência, precisa jogar jogos para voltar a desempenhar o bom futebol que ele tem. O Lucas não é ruim de bola, ele é bom de bola e ele vai voltar a desempenhar um bom futebol, é questão de tempo. Eu iria com essa posição um pouquinho mais ousada, talvez tirando o Bobadilla, colocando o Pablo Maia, e aí você reforça um pouquinho mais o meio campo na defesa, coloca o Pablo Maia, coloca o Marcos Antônio e o Lucas para fazer esse meio campo. E no ataque, Luciano e Tapia. Eu tentaria algo um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais diferente do que vem sendo tentado. Eu ainda acho que o Crespo vai ser mais conservador, deve vir de Rodriguinho, Bobadilla e Marcos Antônio, com Lucas e Tapia no ataque. Vamos ver o que acontece. Igual eu comentei, a gente precisa de uma boa partida. O torcedor São Paulino quer só uma resposta, quer só uma vitória, quer só... Enfim, quer alguma coisa, né? O São Paulo precisa de alguma coisa, de fato, para conseguir alguma coisa interna, conversa. Teve reunião com a diretoria, mas eu honestamente não acho que funciona de porra nenhuma essas reuniões com a diretoria. O São Paulo precisa se concentrar, jogar bola e, mano, entrando numa sequência de bons jogos aí, a gente pode vir até buscar essa Libertadores. A gente tem aí pela frente alguns confrontos um pouco mais fáceis. Aquela sequência de vitórias que a gente teve no Brasileiro tá por vir, né? Aquela mesma sequência de vitórias que a gente teve no Brasileiro tá por vir agora. Então é a chance do São Paulo aí tentar mudar um pouco desse ânimo, melhorar um pouco desse aspecto. E, enfim, precisa ganhar. O fato é, o São Paulo precisa ganhar e hoje precisa ganhar, infelizmente. O Bahia tá em quinto, tá brigando lá na parte de cima, mas precisa ganhar. Não tem o que fazer, precisa ganhar. É isso. Lembrando que a gente vai estar aí a partir de umas 9h15 a gente abre live. Então, bem em cima aí da hora do jogo, a gente abre live. Vamos estar em live aqui no TikTok, na Kik. Então, acompanha por onde quiser. Vamos acompanhar, vamos sofrer junto, rezar para São Paulo ganhar de 1-0, um gol feio, podre. E São Paulo sofra 3 bolas na trave, mas mesmo assim ganha o jogo. Pra mim vai ser ótimo. 1-0 é só o que eu peço. Vamos rezar aí pro Rogério Ceni fazer a boa pra gente, né? Acho que o Rogério Ceni acabou de ganhar o primeiro jogo contra o São Paulo no primeiro turno, mas espero que dessa vez o Rogério Ceni faça a boa pra gente, entregue uma partida, o São Paulo consiga ganhar, principalmente de um adversário que não vem jogando bem fora de casa. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, de dar aquele joinha. Tamo junto demais. Me ajuda muito, tá? O joinha ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas. Quem aparecer na live também, dá os joinhas aí que ajuda a aparecer para mais pessoas. Aqui o YouTube é onde eu tô mais travado, onde eu mais precisava do auxílio de vocês aí, da ajuda do like, do se inscrever. Então quem puder me ajudar, é nóis demais. Aquele abraço e vamos, São Paulo. Pelo amor de Deus, vamos, São Paulo!